Não, você não compreende, porque isso não é um dom genuíno do Espírito Santo com dom de línguas. Já falei aqui antes. Versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, viu? Como vozes, ele fala aqui no caso primeiro de quê? De vozes. Aqui de novo, ó, voz. Serei o quê? Estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para que haja o quê? Edificação na igreja. Tá ok? Então tá ficando aqui claro que se eu ignorar o sentido da palavra e da voz, eu vou ser estrangeiro para a pessoa que fala e ele um estrangeiro para mim. Tá ok? Então fica claro que não tem o quê? Que não tem como provar pela Bíblia que a voz, que o dom de línguas é incompreensível, visto que é compreensível. Versos 13. Pelo que o que fala em outra língua, em outro idioma, ore para que a possa interpretar. Você pode fazer isso. Se você quiser, a pessoa tem o dom de línguas. Ela fala em alemão, ela fala em inglês, ela fala em chinês. Ela fala tudo isso sem ter estudado, porque ela recebeu esse dom de Deus para poder pregar a outras pessoas, para poder pregar, no caso, a outras nações. Ela pode orar para que venha compreender e entender o que vem falando. Entendeu? Paulo está falando aqui que que a pessoa pode orar para que venha ter também o quê? O dom de interpretar a língua que ela está falando. Ela pode interpretar o inglês dela. Ela pode interpretar, no caso, o alemão dela. Ela está pregando em alemão porque está sobre o dom de Deus, um dom genuíno de Deus. Mas ela não sabe o que está falando. E já já tu vai ver isso aqui. Mas a pessoa que está ouvindo ele pregar está lá se comovendo, chorando, dando glória a Deus, caindo de joelho ao chão, se prostrando, reconhecendo o Senhor na vida dela. Mas a pessoa que prega, ela não sabe o que está falando. Ela não sabe o idioma que está falando. Então ele fala, se você quiser, você ore para que possa interpretar o idioma que você está falando. Versos 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Tá vendo? Exatamente como vimos aqui agora no versos 2. Aquele que fala em outra língua, aquele que está orando, falando em outra língua, ele ora de fato. Porque no caso somente Deus entende o que ele fala. Mas a mente dele fica infrutífera. Ele não sabe o que ele está falando. Visto que ele não tem interpretação desse idioma que ele fala. Então é por isso que está falando. Se você quiser, você pode orar ao Senhor para que você venha interpretar isso que você está falando. Versos 15. O que farei, pois? Pergunta ele. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Quando fala com a mente, é com entendimento. Então ele está querendo falar o seguinte: que farei, pois? Orarei com o espírito, né? De fato, em línguas, estarei falando em língua, mas também orarei com o quê? Com a mente, com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou seja, com entendimento. Por quê? Porque se você orar para receber o dom, para poder interpretar isso, tu vai fazer das duas maneiras. Tu vai realmente orar de fato, que tu vai estar falando em línguas, mas tu vai saber o que você está falando, visto que você tem o quê? O dom também de interpretação que é dado por Deus. Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Né? Verso 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indulto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Bom, indulto, irmão, é a pessoa que é o quê? Aquele simpatizante, aquela pessoa que está querendo se converter ao cristianismo. Esse é o indulto. É aquela que está sendo visitada por Deus. Deus, como diz em Romanos, está produzindo nela o arrependimento. A Bíblia fala que é a bondade de Deus que nos produz o quê? O arrependimento. Então o próprio Deus está visitando ela. Então como é que se eu estou falando no outro idioma, qual não é o mesmo que ela, depois que eu falar, certo? No idioma que ela não sabe, ela vai entender e vai dar amém? Impossível. Por quê? Pois porque eu estou falando no idioma qual não é dela, da pessoa indulta.
O indulto é isso. A pessoa quer se converter a Cristo, está sendo simpatizante ao Evangelho, está se achegando. Ela é brasileira. Aí eu tenho dom de línguas. Eu vou falar com ela, no caso, em japonês. Como ela vai dar o amém, vai dar graças a Deus por depois da minha oração, se eu orei em línguas, como ela vai entender, vai dar o amém na minha oração, vai dar o assim seja na minha oração, certo? Se ela não entendeu o que eu falei. Então, o texto está provando que realmente você pode orar em línguas, mas Paulo prefere que você pregue no idioma da pessoa, entendeu? Aí ele fala aqui no versículo 17, porque tu, de fato, dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Tá vendo, irmãos? Como é que tá claro aqui na Bíblia? Tu tá orando em línguas, tu vai tá falando no idioma o qual você, no caso, o quê? Não sabe, mas tu tá orando de fato, como a Bíblia já falou. Mas o outro lá que não sabe o que tu tá falando, não sabe qual é o teu idioma, como que ele vai dar o amém, vai dar o assim seja, concordar com a sua oração, se ele não sabe o que você falou? É como eu aqui agora, brasileiro, pregando para você em alemão, tu vai entender? Sou brasileiro, pregar para você em chinês, tu vai entender? Paulo falou, qual é o proveito disso, se eu for, no caso, pregar a vocês num outro idioma qual vocês não entendem? Não há proveito nenhum, não vai haver edificação da igreja. Então como é que você vê hoje aí fora aí essa balbúrdia, essa linguagem confusiva, essa confusão de linguagem, essa Babel aí, todo mundo pregando isso aí, no caso, um montão de gente falando em línguas estranhas, a qual nunca foi estranha, pior ainda, né? Que nunca foi estranha, eram idiomas, e você vê isso aí dentro do corpo de Cristo. Melhor, corpo de Cristo não, isso não é igreja. Você vê nessa Babel aí fora hoje. Está provando que é mentira, irmãos. Abre os olhos, presta bem atenção nisso aqui, amigos. Versículo 19. Perdão, versículo 18. Olha o que Paulo vai falar aqui agora. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu próprio entendimento para instruir aos outros a falar do que 10.000 palavras em outra língua, se não for por interpretação, é claro. Então está provado aqui que Paulo tinha o quê? O desejo que se profetizasse, que se falasse no idioma comum das pessoas da igreja. Não adianta você, no caso, querer falar no outro idioma para uma pessoa que tem o mesmo idioma que você. Não tem edificação. Não tem edificação isso. Para que você, no caso, vai querer falar, no caso, em português com uma pessoa? Perdão. Para que você vai querer falar com uma pessoa em inglês se ela é brasileira? Não tem edificação nisso. E por que Paulo fala que ele falava em língua mais que todos vós? Porque Paulo andou vários países, vários lugares. A Bíblia mostra que Paulo tinha realmente o dom de línguas, não é verdade? Se você ler o livro de Atos, por exemplo, Paulo, quando foi preso e foi se defender, ele falou na língua romana, ele falou, no caso, o quê? Em latim, ao ponto de o próprio, no caso, o próprio, como é que se dá o nome? O próprio centurião, o próprio guarda que prendeu ele, ficou assustado, porque falou, você fala, no caso, o nosso idioma? Ou seja, Paulo falava outros idiomas, porque ele falou aqui agora, dou graças a Deus porque eu prego, porque eu falo em línguas, em vários idiomas, mais do que todos vocês. Mas, ele fala, olha aqui, ó, eu prefiro, no caso, falar 5 palavras com o meu próprio entendimento, para o quê? Para instruir aos outros, para edificar aos outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Porque a pessoa não vai entender. Todo mundo aqui é brasileiro, eu vou falar em alemão, vou falar em inglês, vou falar em japonês. Não existe isso. Para quê? E isso lá estava acontecendo em Corinto. Essa bagunça, essa balbúrdia. Por quê? Porque estavam andando totalmente na carne. Não estavam, no caso, querendo andar, como diz a Bíblia, no Espírito. Então estava acontecendo uma confusão de linguagem. Vai virar Babel. E Deus não quer confundir. Certo? Ele confunde quando há rebeldia, quando há desobediência por parte da palavra dele. Aí ele confunde. Mas na igreja tem que haver edificação, tem que haver o quê? Instrução para o outro, como ele falou aqui no versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando
e consolando. Então, tá claro aqui nas Escrituras Sagradas. Tem alguns outros textos aqui, outros versos que podemos ler para de repente ajudar vocês. Olha, aqui no versículo 20, vamos seguir aqui então, olha, versos 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo,